Pessoal, como está no título do vídeo, hoje eu vou dar meu testemunho. O que eu vou falar é o seguinte, que vai ser aberto muitos julgamentos, mas esse testemunho é para ajudar quem de repente passou pela mesma coisa que eu passei. Vou chamar de tortura psicológica. Pessoal, antes de eu aceitar Jesus, eu passei por uma situação bem difícil. Na minha cabeça começou a acontecer do nada. Na minha cabeça, o nosso inimigo, o diabo, para quem não sabe, é aquele que desafiou a Deus, queria tomar o lugar de Deus, mas foi expulso do céu. E hoje ele é o nosso principal inimigo. Então, muitas vezes ele tenta nos fazer tomar a decisão errada. Ele fica aqui falando, buzinando no ouvido. Muitas das vezes tem gente que infelizmente se entrega a essas coisas que ele fala no ouvido. E uma das coisas que eu passei foi o seguinte: o inimigo ele queria que eu fizesse, não vou falar o que é, mas ele queria que eu fizesse algo terrível, algo horrível mesmo. Então eu ficava só ouvindo na minha cabeça uma voz falando: faz isso, faz isso, faz isso. Mas dentro do meu coração eu sabia que aquilo era errado. E foi uma coisa terrível. Uma coisa que dói no meu coração. É difícil para mim lembrar, mas eu sabia que aquilo era errado. Então chegou um ponto em que eu já não estava mais aguentando aquilo, já não estava mais suportando e aquilo estava acabando comigo. Então, gente, a verdade é que muitos vão falar: ah, você está falando isso dando uma de coitadinho. Não é não. Muitos vão me julgar, muitos vão me criticar. Mas a verdade é que quando você dá um testemunho, você fala de uma coisa da sua vida, uma coisa que você viveu, e é uma coisa que você quer passar para outras pessoas que também passaram por aquilo, e mostrar que você venceu com Jesus. Então, essa é a verdade. Então, essa tortura psicológica do inimigo tentando falar na minha cabeça várias e várias coisas, insistindo para que eu fizesse aquilo, eu resisti. Então, na minha cabeça eu tomei uma decisão. Na verdade, eu já tinha ido à igreja com um amigo meu, né? Eu já tinha noção da resposta que eu tinha que tomar, a resposta que daquele problema é Jesus. Então, meio que nesse tempo, meu pastor, ele vende pão perto lá da minha casa. E antes disso eu pensei: gente, não tem como. Eu preciso da salvação, eu preciso de ajuda. Então, ele parou lá e eu fui, conversei com ele, eu falei com ele: pastor, eu não estou mais aguentando, eu quero mudar de vida. Eu quero ser batizado. Eu falei fixamente nos olhos dele: eu quero ser batizado, eu não estou mais aguentando viver dessa maneira. Então, a partir daquele momento, ele conversou comigo e disse que eu tinha que frequentar mais a igreja. E aí depois disso a gente combinou, ele me buscou, eu passei a frequentar a igreja, passei a buscar Jesus. Não foi uma coisa fácil. Eu tive que me entregar para Deus por completo. Eu tive que lutar contra esses pensamentos, contra essa voz, essa ladainha do inimigo na minha cabeça. Muitos vão falar: ah, você queria fazer isso, você queria. Admite, você queria. Não.
Não. Meu coração doía toda vez que passava isso na minha cabeça. Muitos vão dizer que eu estou falando isso é questão vão falar que do inimigo ter falado no meu ouvido, ter torturado. Muitos vão dizer que é desculpa, que eu tinha vontade de fazer aquilo, mas não. Não. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que vencer aquilo. E eu venci, gente. Graças a Deus. Mas não foi fácil. Mesmo às vezes eu indo na igreja, mesmo depois daquele tempo ainda passou coisa na minha cabeça, o inimigo ainda tentou me insistindo para que eu fizesse isso. Vou dar um exemplo de um cara que eu estava assistindo um vídeo, não me lembro onde, a história dele. Ele era um zelador de escola, até onde eu sei da história, uma pessoa muito querida por todos, por professores, alunos, diretor, enfim, todos. Era uma pessoa muito amada. Aconteceu, de repente, bateu na cabeça do cara dele pegar um litro de gasolina, botar fogo na escola. Não me lembro exatamente, mas eu creio que quem matou muita criança, matou muito professor. Foi uma coisa terrível. Depois ele botou fogo no próprio corpo. Então, para os que acham que eu estou mentindo, para os que acham que eu estou inventando uma desculpa, eu vou perguntar. Vou fazer uma pergunta. Vocês acham mesmo que uma pessoa que ajudou, uma pessoa tão, de acordo com a história, uma pessoa tão boa como ele, fez isso por querer? Uma pessoa que era adorada por todos? Não. Muitas das vezes tem situações que que as pessoas se entregam para isso, infelizmente. Um exemplo disso é Jesus. Jesus venceu. O diabo muitas vezes, assim, tem uma parte que fala que várias vezes ele insistiu para Jesus tomar a decisão errada, mas Jesus não tomou. E o outro exemplo, um exemplo mais triste, que creio que o mundo inteiro conhece, é o exemplo de Eva. O diabo falou com ela para meio que comer da fruta proibida, e infelizmente ela comeu. E hoje, infelizmente, o estado da humanidade está assim. Não tô querendo dar um monte de coitadinho. Mais uma vez eu digo isso. Eu digo para vocês que é um caso que eu pesquisei, não achei nada do tipo. Então, eu estou usando esse testemunho para falar para você. Se você estiver passando por isso, tortura psicológica, resista. Mas ponha Jesus na sua luta. Busque a palavra de Deus. Eu só venci com a palavra de Deus, só venci com Deus. Eu chorava muito toda vez que o inimigo falava essas coisas na minha cabeça. Ele insiste em você fazer uma coisa qual você não quer fazer. Muitas vezes tem casos de pessoas que aceitam isso de cara. Por exemplo, assassinos, estupradores, vários exemplos. Pessoas que roubam. Mas para as pessoas que não querem fazer isso é uma tortura. Isso dói demais, dói muito. Então, esse é o meu testemunho. Eu quero preservar a minha vida, por isso eu não vou falar exatamente o que é que falou na minha cabeça, mas vou falar para vocês. Quando vocês sentirem que aquilo que está passando na sua cabeça é uma coisa ruim, resistam a isso. Resistam bravamente, pois Deus quer isso de nós, para a gente resistir ao inimigo. A palavra fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Acho que é mais ou menos isso a palavra, se eu não me engano.
Então, gente, é isso. É uma coisa assim, eu pedi uma palavra para Deus e eu sinto dentro do meu coração que hoje eu tinha que dar esse testemunho, porque quando o inimigo fica falando asneira na nossa cabeça e a gente sente, a gente que não deve fazer aquilo, a gente não quer fazer, isso é tortura, a gente é torturado, dói demais, dói muito. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria falar para vocês vencerem com Jesus. São até onde eu tenho conhecimento. Talvez seja um caso raro ou não. Eu não tenho entendimento total sobre o assunto, mas é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês estiverem sendo torturados pelo inimigo, pensam, mas vençam com Jesus. Então eu vou orar para vocês aqui para finalizar. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Pai, Tu sabes, Pai, o que eu passei. Tu sabes, ó Pai, o quanto foi difícil, Pai, vencer essa tortura. O quanto foi doído, Pai, resistir, Pai, às tentações do demônio, Pai. Pai, se eu não tivesse buscado a Ti, Pai, eu não gosto nem de pensar o que teria acontecido, meu Pai. Mas eu te peço, meu Deus, se essa pessoa, ó Pai, estiver passando por isso, ou ela souber de alguém que está passando, Pai, ajude, Senhor. Ajude, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pela vida dessa pessoa, Pai. Eu oro, Senhor, para que ela busque o Senhor todos os dias, Pai, e vença isso, Pai, para que ela não sucumba, Pai, a isso, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Então, gente, é isso. Eu fico feliz de ter vencido isso, graças a Deus. Hoje, fico muito feliz de poder dar esse testemunho para vocês, de falar um pouco sobre a minha história. Então, meio que eu fui buscar Deus, foi pela dor, infelizmente. Eu tive a oportunidade de ir pelo amor, mas infelizmente eu fui pela dor. Então, a verdade é que eu venci, mas venci com Deus. Então, se você estiver passando por isso, vamos vencer com Deus. Beleza? Então, um abraço, gente. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.